Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Entre Alunos. Hoje nós vamos ver uma introdução sobre frações e tirar essa trava que vocês ou nós alunos costumamos ter em relação a esse tema. Então vamos lá. Então, eu acho que a parte central é entender o que é uma fração. Eu entendo como uma maneira de reescrever uma divisão. Por quê? Deixa eu colocar a caneta aqui já. Uma fração nada mais é do que uma representação de uma divisão. Por exemplo, se eu tenho aqui no famoso método da chave, 10 dividido por 2. Como que eu reescrevo isso em forma de fração? Isso aqui vai ser 10 sobre 2, certo? Então é uma maneira de reescrever uma divisão. Mas também nós devemos lembrar uma maneira de enxergar isso, de enxergar uma fração. Como enxergar? Também devemos lembrar que uma fração, ou melhor dizendo, uma divisão, nada mais é do que uma multiplicação com denominador diferente de 1. Vou pegar o mesmo exemplo do 10 sobre 2. O 10 sobre 2 vai ser igual a 10 sobre 2, só que em forma de fração, reescrita como fração. Isso aqui é igual a multiplicação de 10 vezes 1 sobre 2. Então, podemos enxergar dessa maneira também. A fração ela vai ser a multiplicação de um número com expoente positivo, expoente positivo, que multiplica um número de expoente negativo. Por que expoente negativo, você deve estar se perguntando? Então, eu vou pedir para você assistir a aula de potenciação que nós falamos sobre isso, mas eu posso explicar aqui brevemente, porque tem uma propriedade que diz assim: quando nós temos um número elevado a um expoente negativo, esse número vai ser igual ao inverso elevado a esse mesmo expoente, só que sem o sinal negativo. E do porquê disso também nós exploramos naquele vídeo, certo? Então, nós devemos enxergar a fração como uma divisão, e melhor dizendo, como a multiplicação entre esses dois números. Um número que tem um expoente positivo e o outro que tem um expoente negativo. Porque para a resolução de problemas fica muito mais fácil. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu pegar um número qualquer, nós não abordamos ainda a questão das vírgulas ou da matemática básica mais aprofundadamente. Porém, quando nós temos um número com vírgula, significa que ele está sendo multiplicado ou dividido por 10. Então, se a vírgula está para a esquerda, significa que esse número está sendo multiplicado, dividido por 10, ou por 100, ou por quantas vezes que a vírgula andou. E se a vírgula está mais para frente aqui, ou seja, no caso não estaria a vírgula, estaria vários zeros. Se esses zeros aparecem, a quantidade de zeros é a quantidade de vezes que esse número tal está sendo multiplicado por 10. Então, o que significa esse 1,25? Significa que esse número ele foi dividido uma, duas vezes, aqui acaba a vírgula, por 10. Então, 1,25 vai ser igual a uma, duas, então a gente tira essas duas vírgulas, dividido por 100. Então, a fração ela facilita muito esse tipo de resolução com números quebrados ou contas que necessitem de uma manipulação com números assim. E mas por que você só jogou as vírgulas para o lado e colocou um 100 embaixo? Também lembrando, nós já fizemos uma aula sobre, mas toda vez que na matemática você quer manipular um número, se você fizer dos dois lados da igualdade ou da operação a mesma coisa, o resultado nunca vai se alterar. Quer ver? Vou pegar um número mais fácil de entender aqui. 1 sobre 1. Isso é verdadeiro. E se eu multiplicar em cima e embaixo por 10? Isso aqui vai ser igual a 10 sobre 10. Certo? E se eu dividir esse 10 sobre 10, vai ser igual a 1 sobre 1. O que eu quero mostrar aqui? Que independente do que eu faço aqui, se eu pegar e multiplicar por 5 agora, vai ser igual a 5 sobre 5. Só que 5 sobre 5 também é igual a 1 sobre 1. Então, independente do que eu faça em cima, se eu fizer embaixo também, o resultado sempre vai ser o mesmo, vai ser sempre 1 sobre 1. Aqui é a mesma coisa. Então, eu tenho 1,25. O que isso significa? Se eu multiplicar em cima por 100, mas também dividir embaixo por 100,
o resultado não se altera. O que está acontecendo aqui? Só deixa eu mostrar aqui embaixo. Eu tenho 1,25. Se eu multiplicar por 100 aqui, então essas duas casas vão dar. Só que, para o resultado continuar igual, eu também tenho que fazer embaixo, sobre 100. Então, essas duas casas vão dar, vai ficar 125 sobre 100. Mas eu só queria mostrar que fração é importante para isso, para a manipulação desses números, que nós devemos enxergá-los como uma reescrita de uma divisão, sendo a divisão também, na verdade, uma multiplicação entre números que, no caso, o dividendo tendo o expoente positivo e o divisor expoente negativo. Então vamos para as operações com frações, para que nós entendamos o que acontece nas operações e por que nós temos tanta dificuldade geralmente. Por exemplo, aqui, operações. Aqui no caso vai ser soma e subtração. O que vai acontecer em soma e subtração? Muitas pessoas têm dificuldade quando pegam um número assim, 1/4 mais 3/8, por exemplo. Às vezes não sabe o que deve ser feito. Daí vai lá e faz isso aqui, ó. 4 vezes 8 mais 1 mais 3 dá 4. Daí você vai chegar no resultado que é falso. Porque a operação matemática, a lógica matemática, que nós também já conversamos sobre, não está sendo respeitada. Então vamos enxergar, eu vou dar um exemplo um pouco mais claro. Por que nós não podemos fazer isso de maneira direta? Tipo, só somar esses dois, em cima e embaixo, e vai dar o resultado, ou multiplicar tudo. O que está acontecendo aqui na lógica matemática? Vamos dizer que eu tenho um círculo aqui. Ó, sou bom em fazer círculo, hein? O que é 1 sobre 4? 1 sobre 4 significa isso aqui, ó. Opa, saiu um pouquinho aqui. Voltar. Tá bom. 1 sobre 4 significa que eu tenho uma parte das 4 totais. Então é isso aqui, ó. Certo? O que são 3/8? Se eu pegar esse cara aqui e dividir em 8. 4, 6, 8. Dividir esse cara em 8. Então, de 8, eu vou ter 3 partes. Então vai ser 1, 2, 3. Então, olhando de maneira completa sobre esses objetos, esquecem os números. Tem como eu somar essa parte aqui geométrica com essa parte geométrica? Essas três, no caso? Não tem como. Por quê? Porque eles são elementos diferentes. Vocês veem que aqui, essas três partes, elas têm um tamanho diferente dessa parte do 1/4 aqui. Então tem como eu fazer isso aqui, ó. Quer ver? Opa, deixa eu voltar. Ó, isso aqui é a parte do 1/4. E aqui essas três partes, do 3/8. O desenho tá meio torto, mas vocês vão entender. Tem como eu fazer essa soma aqui? Isso aqui vai ser igual ao quê? Exatamente, não tem como. Tá vendo? É uma coisa que foge da própria lógica matemática. É como se você quisesse somar uma bola com um triângulo. Não tem como. Então, para que essa conta aqui, matemática agora, voltando para os números, seja verdadeira, você deve igualar o tipo de natureza aqui, ó, que está sendo somado. Então, vamos igualar. E como que nós igualamos? Aí sim, entra um método matemático. No alicerce desse método, de soma e subtração de frações, tem a questão de você multiplicar em cima e embaixo, fazer operações mesmo. Só que primeiro eu vou passar a maneira prática de como resolver, sem explicar. Vamos lá. Então, como que você resolve uma operação de soma ou subtração entre frações? Sempre da esquerda para a direita, respeitando também os parênteses, se tiverem. As multiplicações estiverem por fora aqui assim, ó, na distributiva, né? Então, sempre respeitando isso. Então, resolveria isso aqui primeiro, ou se não, distribuiria isso. E distribuiria esse cara aqui, né? Para depois resolver. Sempre respeitando essas regras. Mas como que resolve? Você vai multiplicar os dois denominadores cruzadamente pelo numerador do número oposto. Então, nesse caso, ficaria assim. Ó, 8 vezes 1 e 4 vezes 3. 4 vezes 3. E aqui embaixo, você só vai multiplicar os dois denominadores. E você coloca sobre a mesma
divisão aqui. Daí você pode colocar sobre a mesma divisão, depois que você multiplicou os dois numeradores pelos denominadores inversos. Então, você pode multiplicar os denominadores. Então, vai ficar 4 vezes 8, que vai ser igual a 16,32. Aqui já está resolvido. Você vai achar esse valor, né, igual para cada parte para que você possa fazer a operação, matematicamente falando. Então, ficaria 12 mais 8, 20 sobre 32. Aí sim, nós acharíamos as partes equivalentes para que eu possa fazer essa soma de maneira correta na lógica matemática. Certo? E isso aqui vai funcionar para todo tipo de operação. O que nós estamos fazendo aqui por baixo dos panos? É tirando MMC e manipulando algebricamente esses termos para que nós possamos achar o resultado. Nós estamos achando o denominador comum aqui, é o mínimo múltiplo comum, e multiplicando em cima para que o resultado não se altere, como nós dissemos. Então, se nós fizermos em cima e embaixo a mesma coisa, o resultado não vai se alterar. Então, deixa eu te mostrar aqui embaixo, matematicamente falando agora, para os interessados. Mas dessa maneira aqui, só fazendo o passo a passo, você já resolve qualquer tipo de soma e subtração em frações. A multiplicação entre frações é só você multiplicar os termos que estão em cima, os termos que estão embaixo e já vai estar fazendo a conta certa. Então vamos ver o que está acontecendo aqui nesse 1/4 sobre 3/8. Algebricamente falando. Lembrando que se nós fizermos em cima e embaixo a mesma conta, a mesma operação matemática, o resultado não se altera. Então, como eu disse, nós temos que igualar o denominador para que seja lógica a conta na matemática. Como exemplo que nós temos. Então, nós temos que igualar esses caras aqui para que a soma ou a subtração em cima, ela seja verdadeira. Siga essa lógica. Então, como que nós vamos fazer isso aqui matematicamente falando? Se percebe que eu tenho que sumir com essa diferença aqui, eu tenho que juntar os dois. Então, se eu multiplicar esse lado por 8 e colocar um 8 aqui embaixo também, e se eu multiplicar esse lado por 4, colocando 4 aqui embaixo também, o que vai acontecer? Eu vou ter números iguais aqui embaixo, ó. Por isso que dá certo. Então, vamos lá. 8 vezes 1, 8. Mais 3 vezes 12, 3 vezes 4, 12, desculpa. 8 vezes 4 vai dar 32. 12 sobre 8 vezes 4, 32. Perceba que agora que estamos no mesmo denominador, ou seja, as divisões elas são iguais. Então, é como se esse círculo aqui, que nós estudamos antes, ele tivesse dividido aqui em 32 partes. Ó, 32 partes. Então, já que estão em uma divisão igual, quando eu somar ou subtrair os caras que estão aqui em cima, a conta ela vai dar certo, porque eles estão em partes iguais. Entendeu? É isso que está acontecendo matematicamente falando. Por isso que a conta sempre vai bater. E já que agora nós temos denominadores iguais, nós podemos colocar essa conta sobre uma única divisão, vamos dizer assim. 8 mais 12 sobre 32. Aí é só resolver a conta que vai dar aquela que nós vimos lá, 20 sobre 32. Para números negativos é a mesma coisa. Vamos dar um exemplo negativo aqui para terminar? Então vai dar 8, 1/4. Menos 8. Não, 8 não, né? Número grande. 2/6. Então vamos fazer de maneira direta. Multiplica cruzado aqui, numerador, denominador. Multiplica cruzado aqui, denominador, numerador. Então 4 vezes 8 vai dar... 4 vezes 2 vai dar 8. Só que tem um menos aqui, então continua menos. Sobre 4 vezes 6, que vai dar 24. Então 6 menos 8 vai dar menos 2 sobre 24. Aí, então vamos fazer agora de maneira matemática, um pouco mais por dentro do que está acontecendo. Se eu multiplicar esse 1/4, aí deixa eu reescrever aqui, por 6, em cima e embaixo. Eu multiplicar esse cara aqui por 4, em cima e embaixo. Os denominadores vão se igualar. Aí é só eu fazer a conta. Então aqui vai de novamente, né? 6 vezes 4, 24. Sobre 6 vezes 1, 6. Menos 2 vezes 4, 8. Sobre 6 vezes 4, 24. Denominadores iguais, nós podemos colocá-los em uma única conta, porque é como se nós estivéssemos colocando em evidência esse cara aqui. Então vai dar 6 menos 8, menos 2, sobre 24. Fechou? Foi uma aula bem simples e rápida sobre frações. Espero que eu tenha tirado a dúvida de alguém ou ajudado alguém a entender melhor. Então, enxergue as frações como uma reescrita de uma divisão.
e enxerga essas frações como uma multiplicação entre um número que tem um expoente positivo, ó, 1, e o expoente negativo, no caso, essa fração aqui, essa divisão que vai estar implícita dentro dessa fração. E entenda essa lógica matemática por trás do porquê que nós não podemos apenas somar o de cima e de baixo, que a conta não vai bater por conta dessa lógica matemática que eu dei o exemplo das partes. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, estamos à disposição. Tamo junto e até a próxima.